Na mansão de um poderoso empresário, o silêncio guarda mais que segredos, esconde intenções letais. Uma idosa começa a definhar misteriosamente, enquanto a noiva do herdeiro assume o controle absoluto da casa. Mas uma funcionária invisível vê o que ninguém mais vê, e pode ser a única capaz de impedir um crime perfeito. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão dos Almeida erguia-se como um monumento de pedra e vidro no coração dos jardins em São Paulo. 3 andares de elegância calculada, jardins que pareciam ter saído de revistas internacionais e uma garagem que abrigava carros cujos valores poderiam alimentar famílias inteiras por anos. Mas por trás daquela fachada impecável, entre os corredores de mármore italiano e as cortinas de seda importada, existiam segredos que nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar ou esconder. Clara Santos tinha 38 anos e trabalhava naquela casa havia quase uma década. Seus passos eram silenciosos, seus gestos precisos, sua presença quase imperceptível. Acordava antes do sol nascer em sua pequena kitchenette na Vila Mariana, pegava 2 ônibus até chegar ao bairro Nobre e entrava pela porta dos fundos, como era esperado de alguém em sua posição. Nunca pelo portão principal, nunca pelos mesmos caminhos que os patrões trilhavam. Tinha aprendido desde cedo que existem espaços no mundo que não foram feitos para pessoas como ela, e a mansão dos Almeida reforçava essa lição todos os dias. Ela conhecia cada canto daquela casa melhor do que os próprios donos. Sabia que o piso de madeira do 2º andar rangia no 4º degrau, que a janela da biblioteca emperrava nos dias úmidos, que o lustre da sala de jantar tinha uma lâmpada sempre queimada que ninguém se dava ao trabalho de trocar. Clara via tudo, ouvia tudo, mas aprendera a arte de ser invisível. Não por escolha, mas por necessidade. Era assim que mulheres como ela sobreviviam em lugares como aquele. Eduardo Almeida era o tipo de homem que entrava em uma sala e esperava que todos parassem o que estavam fazendo para prestar atenção. Aos 42 anos, herdeiro de um império construído sobre fundos de investimento e participações em dezenas de empresas, ele carregava nos ombros o peso de um sobrenome que abria portas e fechava negócios. Alto, de ombros largos e cabelos negros sempre impecavelmente penteados para trás, Eduardo tinha o olhar de quem estava acostumado a dar ordens e ver o mundo se curvar aos seus caprichos. Ele tratava a casa como tratava seus negócios, com controle absoluto. Cada funcionário tinha sua função específica, seus horários rígidos, suas regras inquebráveis. Clara era a faxineira. Deveria limpar, organizar e desaparecer. Não tinha permissão para falar a menos que fosse perguntada. Não podia circular pelos cômodos quando a família estava presente. Não existia além de sua utilidade prática. Mas se Eduardo era frio e calculista, sua noiva era algo completamente diferente. Verônica Castelli tinha 29 anos e uma beleza que paralisava. Cabelos loiros escorridos até a cintura, olhos verdes que brilhavam sob qualquer luz, corpo esculpido em academias de luxo e pele que parecia nunca ter visto um dia de trabalho árduo. Ela era influenciadora digital, como se autodenominava, com mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais. Postava fotos em iates, viagens para Dubai, jantares em restaurantes estrelados. Sua vida era uma vitrine cuidadosamente montada para causar inveja e admiração. Verônica tinha entrado na vida de Eduardo há 1 ano e meio, em um evento de gala promovido por uma revista de negócios. Ela estava lá como convidada de um empresário mais velho, mas bastou cruzar o olhar com Eduardo para entender que ali estava algo muito maior do que um simples relacionamento. Ali estava poder, ali estava um sobrenome que valia mais do que qualquer contrato de publicidade. Ali estava a chave para um mundo que ela sempre quis, mas nunca conseguiu comprar sozinha. O pedido de casamento aconteceu 6 meses depois, em Paris, no topo da torre, Eiffel, com fotógrafos contratados para registrar cada segundo. As redes sociais explodiram. Os tabloides publicaram matérias.
O mundo inteiro parecia celebrar aquele amor perfeito entre o empresário poderoso e a mulher deslumbrante. Mas dentro da mansão dos jardins, quem observava de perto via outra história sendo escrita. Clara percebia. Ela sempre percebia. Notava como Verônica mudava de postura quando estava sozinha, como seu sorriso desaparecia assim que as câmeras eram desligadas, como tratava os funcionários com um desprezo que beirava a crueldade. Um dia, Clara estava limpando a sala de estar quando Verônica entrou ao telefone, falando alto sobre a reforma que faria na casa assim que se casasse. Nem olhou para Clara. Simplesmente continuou falando como se ela fosse parte da mobília. Vou mudar tudo. Essa decoração é velha, ultrapassada. Quero algo moderno, algo que impressione. E vou reduzir o número de funcionários. Para que tantas pessoas circulando pela casa? É só contratar uma empresa de limpeza, que vem uma vez por semana e pronto. Clara fingiu não ouvir, mas cada palavra ficou gravada em sua memória. Ela sabia que seu emprego estava por um fio. Sabia que Verônica via todos eles, os funcionários antigos, como resquícios de um passado que ela queria apagar. Mas Clara não podia perder aquele trabalho. Era dele que vinha o sustento de sua filha, Júlia, de 15 anos, que estudava em uma escola pública na Zona Sul e sonhava em fazer faculdade de medicina. Era com aquele salário que Clara pagava o aluguel, a luz, a água, o material escolar. Perder aquele emprego significava perder tudo. Mas havia alguém na casa que Verônica não conseguia controlar tão facilmente. Dona Marta Almeida, mãe de Eduardo, tinha 73 anos e uma lucidez que assustava. Ela morava no terceiro andar da mansão, em uma suíte ampla com vista para o jardim. Dona Marta era diferente. Ela cumprimentava os funcionários pelo nome, perguntava sobre suas famílias, agradecia pelo trabalho. Tratava Clara com uma gentileza que a fazia lembrar da própria mãe, que já não estava mais neste mundo. Dona Marta era viúva há 5 anos. Seu marido, o patriarca da família Almeida, tinha construído o império do zero, e ela estivera ao seu lado em cada passo. Conhecia os bastidores dos negócios, as estratégias, as alianças. Mas também conhecia o preço que tudo aquilo tinha custado. Por isso, quando Eduardo apresentou Verônica como sua futura esposa, Dona Marta não conseguiu esconder a preocupação. "Meu filho, você tem certeza?" tinha perguntado em uma tarde, enquanto tomavam chá na varanda. Clara estava por perto, trocando as flores do arranjo, e ouviu a conversa sem querer. "Mãe, eu sei o que estou fazendo", Eduardo respondeu impaciente. "Verônica é a mulher perfeita. Inteligente, bonita, bem relacionada. Ela vai ser uma ótima esposa." "Ela é tudo isso, não tenho dúvidas", Dona Marta disse, com aquela voz suave que carregava décadas de sabedoria. "Mas você já percebeu como ela olha para as pessoas? Como ela trata quem está abaixo dela? Isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa, Eduardo. A senhora está vendo coisas onde não existem", ele rebateu, levantando-se. "Verônica é uma mulher moderna, determinada. Não é como as mulheres da sua geração, mãe. O mundo mudou." Dona Marta não insistiu. Ela conhecia o filho bem o suficiente para saber que, quando ele tomava uma decisão, dificilmente voltava atrás. Mas a preocupação continuou crescendo dentro dela como uma sombra. As semanas foram passando e a presença de Verônica na mansão se tornava cada vez mais constante. Ela chegava pela manhã, ficava até a noite, participava de reuniões de negócios, ao lado de Eduardo, dava palpites sobre decisões empresariais. Estava se estabelecendo, marcando território, e quanto mais ela se aproximava do centro do poder, mais Dona Marta se tornava um obstáculo. Clara notava as mudanças sutis. Verônica começou a fazer comentários sobre como Dona Marta estava cansada, estressada, precisando de cuidados especiais. Sugeria médicos novos, tratamentos alternativos, mudanças na rotina. Eduardo, absorvido pelos negócios e cego pelo encantamento, concordava com tudo. Afinal, Verônica parecia tão preocupada, tão dedicada ao bem-estar da futura sogra. Um dia, Clara estava arrumando o quarto de Dona Marta quando a senhora pediu para conversar. Fechou a porta, sentou-se na poltrona perto da janela
e olhou para Clara com uma intensidade que a fez parar tudo o que estava fazendo. Clara, você está aqui há quanto tempo? Perguntou Dona Marta. Quase 10 anos, Dona Marta. 10 anos. Você viu tanta coisa nesta casa, não é? Viu Eduardo crescer nos negócios, viu as transformações, as idas e vindas de pessoas. Clara assentiu, sem saber para onde aquela conversa estava indo. Então você deve ter percebido as mudanças recentes, a presença dela, a forma como as coisas estão se reorganizando. Dona Marta, Clara hesitou, sem saber se deveria continuar. Pode falar, minha filha. Aqui, entre essas paredes, você pode falar. Clara respirou fundo. Eu noto sim. As coisas estão diferentes. A casa está diferente. Dona Marta sorriu, mas era um sorriso triste. Eu não confio nela, Clara. Sei que não deveria falar assim da futura nora, mas é a verdade. Há algo nela que me deixa inquieta. Algo que meu coração de mãe reconhece como perigo. Mas Eduardo não me ouve. Ele está enfeitiçado. O senhor Eduardo é um homem adulto, Dona Marta. Ele deve saber o que está fazendo. Deve, ela concordou, mas seu tom deixava claro que não acreditava nisso. Mas eu gostaria que você fizesse algo por mim, Clara. Gostaria que você ficasse atenta. Observe. Você tem o dom de estar presente sem ser notada. Use isso. Se algo estranho acontecer, se você perceber qualquer coisa fora do normal, me conte. Por favor. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas um pedido casual. Era um pedido de socorro disfarçado de conversa. Dona Marta estava com medo. E pela primeira vez em todos aqueles anos trabalhando naquela casa, Clara também começou a sentir medo. As semanas seguintes trouxeram mudanças ainda mais evidentes. Verônica passou a subir ao 3º andar com frequência, sempre carregando bandejas com chá, remédios, suplementos que dizia serem essenciais para a saúde de Dona Marta. Eduardo aprovou a iniciativa, elogiou a dedicação da noiva. Clara, porém, notava que após cada visita de Verônica, Dona Marta ficava mais cansada, mais sonolenta, mais confusa. Não estou me sentindo bem, Clara, Dona Marta confessou em uma tarde, enquanto Clara arrumava os lençóis. Minha cabeça está pesada. Tenho lapsos de memória. Esqueço coisas que acabei de fazer. É como se estivesse envolta em uma névoa constante. A senhora tem falado com o médico? Verônica trouxe um médico novo. Um especialista, segundo ela. Ele disse que é normal, que é o estresse da idade, que preciso de mais repouso, mais remédios para dormir melhor. Mas eu não me lembro de ter concordado com isso. Não me lembro de ter pedido um médico novo. Clara sentiu o estômago apertar. Algo estava profundamente errado. Naquela mesma noite, enquanto limpava o escritório de Eduardo no 1º andar, Clara ouviu vozes vindas da biblioteca ao lado. A porta estava entreaberta. Era Verônica ao telefone, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Está tudo sob controle, ela está mais dócil a cada dia. O médico está fazendo exatamente o que foi combinado. Em algumas semanas, Eduardo terá controle total sobre as decisões, e eu terei controle total sobre Eduardo. Houve uma pausa. A pessoa do outro lado da linha devia estar falando. Não, ela não desconfia de nada. Acha que está apenas cansada. Perfeito, não é? Até o casamento, tudo estará resolvido. Ninguém vai questionar nada. E se questionarem, teremos laudos médicos. Tudo oficial. Tudo impecável. Clara afastou-se da porta em silêncio, o coração batendo tão forte que temia que alguém pudesse ouvir. Suas mãos tremiam. Ela tinha acabado de ouvir algo que não deveria ter ouvido. Algo que mudava completamente a dinâmica daquela casa. Verônica não estava cuidando de Dona Marta. Estava fazendo algo com ela. Algo calculado, frio, meticulosamente planejado. E pela primeira vez em todos aqueles anos de invisibilidade, Clara percebeu que talvez fosse a única pessoa que poderia fazer algo a respeito. Mas o que uma faxineira poderia fazer contra pessoas tão poderosas? Como alguém como ela poderia enfrentar um império de dinheiro e influência? Enquanto voltava para casa naquela noite, num ônibus lotado atravessando a cidade, Clara olhava para as luzes de São Paulo
piscando na escuridão. A cidade imensa, cheia de vidas que se cruzavam e se ignoravam. Ela era apenas uma entre milhões, uma trabalhadora anônima que limpava os chãos de gente importante. Mas dentro dela, algo começava a se transformar. Uma certeza silenciosa de que, invisível ou não, ela não poderia ficar calada diante do que estava vendo. Dona Marta havia pedido sua ajuda. Havia confiado nela. E Clara, que durante toda a vida aceitou sua posição de invisibilidade, agora se via diante de uma escolha. Poderia continuar fingindo que não via, não ouvia, não existia, ou poderia arriscar tudo para proteger a única pessoa naquela mansão que a tratava com dignidade. Quando chegou em casa, Júlia estava estudando na pequena mesa da cozinha, cercada de livros e cadernos. Levantou os olhos e sorriu para a mãe. Aquele sorriso era o motivo pelo qual Clara acordava todos os dias, pegava 2 ônibus, limpava chãos que outras pessoas sujavam. Tudo era por aquele sorriso, por aquele futuro que ela queria garantir para a filha. Mãe, você está bem? Júlia perguntou, percebendo algo diferente no olhar de Clara. Estou, filha. Só um dia cansativo. Mas enquanto preparava o jantar, Clara sabia que aquela mentira não duraria muito tempo. Em breve ela teria que tomar uma decisão. E essa decisão poderia mudar tudo. Para ela, para Júlia, para Dona Marta, para todos. A mansão dos Almeida guardava segredos. E Clara Santos, a mulher invisível, estava prestes a descobrir até onde esses segredos poderiam ir. E até onde ela mesma estaria disposta a ir para trazê-los à luz. Os dias seguintes trouxeram uma rotina cada vez mais pesada. Clara chegava à mansão e imediatamente sentia a atmosfera densa que pairava sobre os corredores. Verônica estava sempre presente, como uma rainha em seu castelo, dando ordens, reorganizando espaços, demitindo funcionários antigos e trazendo pessoas novas que respondiam apenas a ela. A cozinheira que trabalhava ali havia 15 anos foi dispensada sem aviso prévio. O jardineiro, que conhecia cada planta daquele jardim imenso, foi substituído por uma empresa terceirizada. Aos poucos, todos que tinham ligação com a antiga estrutura da casa estavam sendo eliminados. Todos, menos Clara. Por enquanto. Eduardo estava cada vez mais ausente. Reuniões intermináveis, viagens de negócios, compromissos que o mantinham longe de casa durante dias. E quando estava presente, parecia um homem diferente, cansado, irritado, tomando decisões apressadas que não faziam sentido. Clara ouvia as conversas ao telefone enquanto limpava o escritório. Investimentos arriscados, mudanças bruscas em contratos, sociedades sendo desfeitas. Era como se alguém estivesse plantando ideias na cabeça dele, e ele não tinha mais clareza para distinguir o certo do errado. Verônica, por outro lado, florescia. Suas redes sociais mostravam uma vida de glamour intensificado. Fotos na mansão, vídeos mostrando os preparativos do casamento, parcerias com marcas de luxo. Ela estava construindo um império pessoal em cima do sobrenome Almeida, e Eduardo parecia não perceber que estava sendo usado como plataforma. Mas o que mais preocupava Clara era o estado de Dona Marta. A senhora havia piorado significativamente. Suas saídas do quarto tornaram-se raras. Quando Clara subia para limpar o 3º andar, encontrava Dona Marta sentada na poltrona, olhando para o jardim com olhos vazios, como se estivesse perdida em pensamentos que não conseguia organizar. Sua fala estava mais lenta, suas mãos tremiam levemente, e havia momentos em que ela não reconhecia Clara imediatamente. "Quem é você?" perguntou um dia, com uma voz fraca. "Sou eu, Dona Marta, a Clara. Trabalho aqui há 10 anos, a senhora se lembra?" Os olhos de Dona Marta demoraram alguns segundos para focar, mas quando finalmente reconheceu Clara, encheram-se de lágrimas. "Clara, sim. Desculpe, minha filha. Minha cabeça está tão confusa. Eu não sei mais o que é real e o que não é. Estou perdendo a mim mesma." Clara ajoelhou-se ao lado da poltrona e segurou a mão fria de Dona Marta. "A senhora não está perdendo nada. Alguém está fazendo isso com a senhora. Eu sei, eu ouvi." Dona Marta olhou para ela com uma mistura de medo e esperança.
Você ouviu? O quê? Verônica. Ela está manipulando tudo. Os remédios, os médicos, as decisões. Ela quer controle total e a senhora está no caminho dela. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Marta. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas Eduardo não acredita em mim. Ele acha que estou ficando senil, que estou imaginando coisas. Verônica convenceu ele disso. E agora eu não consigo nem pensar direito para me defender. A senhora precisa parar de tomar esses remédios. Não posso. Verônica traz pessoalmente. Fica aqui até eu tomar. Diz que é pelo meu bem, que Eduardo ficaria muito chateado se eu não seguisse o tratamento. E eu não quero preocupar meu filho. Ele já tem tantos problemas. Clara sentiu uma onda de impotência. Como ajudar alguém que estava sendo mantida prisioneira em sua própria casa, em seu próprio corpo? Como enfrentar um sistema tão bem montado, onde cada peça se encaixava perfeitamente para manter a farsa funcionando? Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou acordada na pequena kitchenette, olhando para o teto, pensando em todas as possibilidades. Se ela denunciasse, quem acreditaria nela? Uma faxineira contra uma influenciadora milionária e um empresário poderoso? Não tinha provas concretas, apenas conversas que ouviu, observações que fez. No mundo deles, a palavra dela não valia nada. Mas e se ela pudesse conseguir provas? E se pudesse documentar o que estava acontecendo? Fotografar os frascos de remédio sem rótulo que Verônica deixava no quarto de Dona Marta? Gravar as conversas suspeitas. Seria arriscado. Se fosse descoberta, perderia o emprego na melhor das hipóteses. Na pior, poderia sofrer consequências muito mais graves. Júlia dormia no quarto ao lado, respirando tranquila, alheia aos dilemas da mãe. Clara olhou para a porta entreaberta, viu a silhueta da filha sob os lençóis simples e pensou em tudo que tinha construído com tanto esforço. Não podia colocar tudo em risco. Mas também não podia virar as costas para Dona Marta. Não depois de anos de gentileza, de respeito, de dignidade recebida daquela mulher. A decisão veio como um sussurro em seu coração. Ela ajudaria. Encontraria um jeito, mesmo que isso significasse colocar a própria segurança em jogo. Porque algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo quando as chances de vitória parecem impossíveis. E Clara Santos, a mulher invisível que todos ignoravam, estava prestes a provar que ser invisível também pode ser uma arma poderosa. Porque quem não é visto pode ver tudo. E quem vê tudo em algum momento pode mudar tudo. A manhã chegou com uma chuva fina, que cobria São Paulo como um véu cinzento. Clara acordou cedo, mais cedo do que o normal, com o coração apertado e uma determinação nova pulsando em suas veias. Enquanto preparava o café para ela e Júlia, seus pensamentos voltavam constantemente para Dona Marta, para aquele olhar perdido, para aquelas mãos trêmulas que não conseguiam mais segurar uma xícara sem derramar. Algo precisava ser feito, e se ninguém mais faria, então seria ela. Depois de deixar Júlia na escola, Clara pegou os 2 ônibus de sempre até os jardins. A chuva tinha parado, mas o céu continuava carregado, como se a própria cidade pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Quando chegou à mansão pela porta dos fundos, como de costume, encontrou a cozinha vazia. A nova cozinheira, uma moça jovem que Verônica havia contratado, ainda não tinha chegado. Melhor assim. Clara preferia a solidão para o que estava prestes a fazer. Subiu as escadas de serviço até o 3º andar com o carrinho de limpeza, como fazia todos os dias. Mas desta vez levava algo a mais no bolso do uniforme: o celular. Era um aparelho simples, antigo, mas tinha câmera, e isso era tudo que ela precisava naquele momento. A porta do quarto de Dona Marta estava entreaberta. Clara bateu levemente antes de entrar. Dona Marta, vim fazer a limpeza. Não houve resposta. Clara entrou e encontrou a senhora ainda dormindo, ou em um estado que parecia sono, mas que era algo mais profundo, mais pesado. Respirava devagar, com dificuldade, como se cada inspiração exigisse um esforço imenso. Ao lado da cama, na mesa de cabeceira, havia uma bandeja com a xícara de chá da noite anterior, ainda pela metade, e 3 frascos de remédios.
Nenhum deles tinha rótulo. Clara olhou para o corredor, certificando-se de que estava sozinha. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Com mãos trêmulas, pegou o celular e fotografou os frascos, a bandeja, a xícara. Depois, abriu a gaveta da mesa de cabeceira, onde sabia que Dona Marta guardava seus documentos pessoais. Lá dentro, encontrou receitas médicas, todas assinadas pelo tal médico novo que Verônica havia trazido, Dr. Henrique Tavares, um nome que Clara nunca tinha ouvido antes. As receitas prescreviam doses altíssimas de sedativos, ansiolíticos, remédios para dormir. Quantidades que pareciam excessivas, até para alguém leigo como ela. Fotografou tudo. Cada receita, cada nome de medicamento, cada assinatura. Depois guardou tudo de volta exatamente como estava. Não podia deixar vestígios. Se Verônica descobrisse que alguém estava investigando, as consequências seriam desastrosas. Enquanto limpava o quarto em silêncio, Clara observava Dona Marta dormindo. Aquela mulher que já foi tão forte, tão presente, agora estava reduzida a uma sombra de si mesma. E tudo por ganância. Tudo porque alguém quis tomar o que não era seu, manipular o que não tinha direito de tocar. Quando terminou a limpeza e desceu para o segundo andar, Clara ouviu vozes vindas do escritório de Eduardo. Eram ele e Verônica, discutindo algo sobre papéis, procurações, contratos. Clara diminuiu o passo, tentando captar alguma coisa sem parecer que estava escutando. Amor, você precisa assinar esses documentos hoje, Verônica dizia, com aquela voz doce que ela usava quando queria algo. São apenas formalidades para facilitar as coisas depois que nos casarmos. Assim você não precisa se preocupar com burocracias. Eu cuido de tudo. Verônica, não sei. São muitos documentos, procurações amplas. Isso me dá acesso a tudo, mas também te dá acesso a tudo. Meu advogado disse que eu deveria ter mais cuidado. Seu advogado não confia em mim? A voz dela mudou, ficou mais cortante. Eduardo, nós vamos nos casar. Vamos construir uma vida juntos. Não faz sentido você ter segredos comigo, a menos que você não confie em mim. É isso? Houve uma pausa. Clara imaginou Eduardo ali, pressionado, cansado, confuso. Não é isso. Claro que confio em você, é só que... É só que o quê? Eu estou aqui ao seu lado, cuidando da sua mãe, organizando nossa vida, e você ainda duvida de mim? Depois de tudo que passamos? Está bem. Está bem. Eu assino. Você tem razão. Desculpa. Clara ouviu o som de papéis sendo mexidos, de caneta riscando. Sentiu um calafrio. Verônica estava conseguindo. Estava tomando controle de tudo, pedaço por pedaço, documento por documento. E Eduardo, cego pelo que achava que era amor, entregava tudo de bandeja. Mais tarde, quando Verônica saiu para uma reunião com marcas parceiras, Clara aproveitou para subir novamente ao terceiro andar. Desta vez, Dona Marta estava acordada, sentada na poltrona perto da janela, olhando para o jardim com aquele olhar distante. Mas quando viu Clara, seus olhos ganharam um pouco de vida. Clara, você voltou. Sempre volto, Dona Marta. Como a senhora está se sentindo hoje? Confusa, cansada. Meu corpo parece não me obedecer mais, e minha cabeça é como se estivesse cheia de algodão. Não consigo organizar os pensamentos. Clara fechou a porta atrás de si e aproximou-se. Dona Marta, eu preciso que a senhora me ouça com atenção. Eu fotografei os remédios que estão na sua mesa. As receitas. Vou tentar descobrir o que esses medicamentos fazem, se as doses estão corretas. Mas para isso, preciso da ajuda de alguém que entenda dessas coisas. Você vai fazer isso por mim? Vou, mas preciso que a senhora seja forte, preciso que resista. Não tome todos os remédios que Verônica traz. Finja que tomou, mas jogue fora quando ela não estiver olhando. Consegue fazer isso? Dona Marta olhou para as próprias mãos trêmulas. Não sei se consigo. Ela fica aqui até eu engolir. Observa cada movimento. Então esconda debaixo da língua, ou finja engolir e cuspa depois. Qualquer coisa, Dona Marta, mas precisa parar de tomar isso. Esses remédios estão destruindo a senhora. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Marta.
Eu tenho tanto medo, Clara. Medo de que ela machuque Eduardo. Medo de que ela destrua tudo que construímos. E medo de que eu não seja forte o suficiente para impedir. A senhora não precisa fazer isso sozinha. Eu estou aqui. Vamos descobrir a verdade e vamos expor tudo. Mas preciso de tempo. Preciso de provas mais sólidas. Dona Marta apertou a mão de Clara com uma força surpreendente. Obrigada, minha filha. Você é a única pessoa em quem posso confiar agora. Quando Clara saiu do quarto, sentiu o peso daquela responsabilidade sobre seus ombros. Ela não era detetive, não era advogada, não tinha recursos. Era apenas uma faxineira com um celular velho e uma determinação que crescia a cada dia. Mas era tudo que Dona Marta tinha. E isso teria que ser suficiente. À noite, depois de voltar para casa e jantar com Júlia, Clara esperou até que a filha fosse dormir para fazer algo que nunca imaginou que faria. Criou um perfil falso em uma rede social e começou a pesquisar sobre o Dr. Henrique Tavares. Encontrou o perfil profissional dele, uma clínica particular em Moema. Recomendações que pareciam boas demais para ser verdade. Mas quando cavou um pouco mais fundo, encontrou algo interessante. Havia comentários antigos, de anos atrás, em fóruns de discussão médica, onde o nome dele era mencionado de forma negativa. Algo sobre práticas questionáveis, receitas duvidosas. As postagens tinham sido apagadas, mas Clara conseguiu encontrar alguns rastros através de buscas antigas. Era pouco, mas era algo. Um fio para puxar. Nos dias seguintes, Clara intensificou sua vigilância. Observava cada movimento de Verônica, cada visita ao quarto de Dona Marta, cada conversa ao telefone. E quanto mais observava, mais padrões identificava. Verônica tinha um horário fixo para subir ao terceiro andar. Todos os dias às 10 da manhã e às 8 da noite. Levava sempre a mesma bandeja com chá e os frascos de remédio. Ficava cerca de 15 minutos e saía com um sorriso satisfeito no rosto. Clara começou a anotar tudo em um caderno velho que mantinha escondido em sua bolsa. Datas, horários, medicamentos, conversas. Estava construindo um arquivo, uma linha do tempo que provava que havia um padrão, um sistema operando. Não era coincidência, era planejamento. Uma tarde, enquanto limpava a sala de estar, Clara ouviu a campainha tocar. Foi até a porta e se deparou com um homem de terno por volta dos 50 anos, carregando uma pasta executiva. Ele perguntou por Eduardo. Clara o conduziu até o escritório e voltou para suas tarefas, mas manteve os ouvidos atentos. Senhor Almeida, preciso falar com o senhor sobre as mudanças recentes nos seus investimentos. Algumas decisões não fazem sentido. Estamos perdendo dinheiro em operações arriscadas que nunca faríamos em circunstâncias normais. Roberto, eu sei o que estou fazendo. Com todo respeito, senhor, não parece. Essas ordens estão vindo de alguém? Porque não são suas. Conheço seu estilo há 15 anos e isso não é o senhor. Verônica tem me ajudado. Ela tem uma visão moderna, inovadora. Verônica, senhor, ela não tem formação em finanças. E algumas dessas operações estão beneficiando empresas ligadas a ela. O senhor percebe isso? Houve silêncio. Clara imaginou Eduardo ali tentando processar informações que não queria aceitar. Você está insinuando que minha noiva está me usando? Estou dizendo que o senhor precisa olhar os números com mais atenção e precisa fazer isso antes de assinar qualquer procuração em nome dela. Se fizer isso, ela terá controle total sobre seus bens, inclusive sobre a herança da sua mãe. Minha mãe está doente. Ela não tem mais condições de administrar nada. Doente ou medicada em excesso. Senhor, desculpe ser direto, mas já vi casos assim antes. Pessoas sendo manipuladas, afastadas, tornadas dependentes. E sempre há alguém se beneficiando no final. Chega! A voz de Eduardo soou como um trovão. Você está demitido, Roberto. Pega suas coisas e sai da minha empresa. Não aceito que fale da minha noiva dessa forma. Clara ouviu passos apressados, a porta se abrindo com força. O homem de terno passou por ela com o rosto vermelho de raiva contida, mas também de preocupação genuína. Ele olhou para Clara como se quisesse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e saiu.
Eduardo trancou-se no escritório pelo resto do dia. Quando Verônica chegou mais tarde, ele contou sobre a discussão. Clara estava por perto, organizando livros na estante, invisível como... Sempre. Você fez certo, amor, Verônica disse, passando a mão nos cabelos dele de forma carinhosa. Ele estava tentando criar conflito entre nós. Pessoas invejosas fazem isso. Mas você me tem, e juntos vamos reconstruir tudo melhor do que era antes. Eduardo assentiu, exausto. E Clara viu com clareza cristalina como a manipulação funcionava. Verônica não precisava gritar, ameaçar ou forçar. Ela apenas plantava as ideias certas, no momento certo, na pessoa certa, e colhia os resultados com paciência estratégica. Naquela noite, Clara não foi direto para casa. Desceu na estação Clínicas e caminhou até o Hospital das Clínicas, onde sabia que Júlia tinha uma amiga que trabalhava como técnica em enfermagem. Pediu para conversar com ela em particular. Natália, preciso de um favor, e preciso que fique entre nós. A moça, uma jovem simpática de cabelos cacheados, olhou preocupada. O que foi, tia Clara? Está tudo bem? Preciso que você olhe essas fotos. São remédios que uma senhora está tomando. As doses parecem muito altas. Quero saber se são normais. Natália pegou o celular e analisou as imagens com atenção. Sua expressão mudou conforme via cada foto. Tia Clara, de onde você tirou isso? Essas doses são perigosas. Ninguém deveria tomar essa quantidade de sedativos, especialmente uma pessoa idosa. Isso pode causar confusão mental severa, perda de consciência, até coma, se for exagerado. Quem prescreveu isso? Um médico chamado Henrique Tavares. Natália franziu a testa. Esse nome me parece familiar, deixa eu verificar. Ela mexeu no celular por alguns minutos. Achei. Ele teve o registro suspenso há 3 anos por práticas irregulares. Foi reintegrado depois de um processo, mas com restrições. Ele não deveria prescrever medicamentos controlados dessa forma. Clara sentiu o coração acelerar. Era a prova que precisava, ou pelo menos o começo dela. Natália, você pode me dar uma cópia disso? Dá informação sobre o registro dele? Posso, mas tia Clara, se você está envolvida em algo perigoso... Não estou envolvida. Só estou tentando ajudar alguém que precisa. Natália olhou nos olhos dela e viu a determinação. Assentiu e enviou os documentos para o e-mail de Clara. Tome cuidado. Essas coisas podem ficar feias rapidamente. Clara sabia disso, mas não podia mais voltar atrás. Tinha ido longe demais, e Dona Marta estava contando com ela. Quando finalmente chegou em casa, era quase meia-noite. Júlia estava dormindo. Clara sentou-se à mesa da cozinha, abriu o computador emprestado que a filha usava para estudar e começou a organizar tudo o que tinha coletado. Fotos, anotações, documentos, informações sobre o médico. Estava construindo um dossiê. Algo concreto que não poderia ser ignorado ou desmentido facilmente. Mas enquanto trabalhava, uma pergunta martelava em sua cabeça. Quando chegasse a hora de expor tudo, quem acreditaria nela? E mais importante, ela estava pronta para enfrentar as consequências de desafiar pessoas tão poderosas quanto Eduardo e Verônica Almeida? A resposta veio como um sussurro em seu coração. Não importava se estava pronta. Importava que era necessário. E Clara Santos, a mulher invisível que limpava chãos alheios, estava prestes a provar que até as pessoas mais subestimadas podem se tornar ameaças quando lutam pelo que é certo. Às vezes, os invisíveis são os únicos que enxergam a verdade com clareza. E quando decidem falar, o mundo inteiro precisa parar para ouvir. A chuva voltou a cair sobre São Paulo na manhã seguinte, pesada e insistente, como se o céu quisesse lavar os pecados daquela cidade imensa. Clara acordou com a sensação de que algo estava prestes a mudar, uma inquietação no peito que não a deixava respirar fundo. Enquanto preparava o café da manhã, suas mãos tremiam levemente. Júlia percebeu. Mãe, você anda estranha. Tem alguma coisa acontecendo no trabalho? Clara forçou um sorriso. Nada demais, filha. Só os nervos de sempre. Mas não era verdade.
Ela estava carregando um peso que crescia a cada dia. As provas que reuniu, o dossiê que começou a montar, tudo aquilo a queimava por dentro como um segredo que não podia mais guardar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de represálias, medo de que sua coragem não fosse suficiente diante de um sistema tão bem construído. Quando chegou à mansão, a atmosfera estava diferente. Havia carros estacionados na frente, pessoas circulando com caixas e equipamentos. Clara entrou pela porta dos fundos e encontrou uma das funcionárias novas na cozinha. O que está acontecendo? Ah, você não ficou sabendo? Dona Verônica contratou uma equipe para fazer uma reportagem sobre a família. Vão filmar a casa, fazer entrevistas, mostrar como é a vida aqui. Vai ser publicado em uma revista importante e nas redes dela. Uma coisa grande. Clara sentiu o estômago revirar. Verônica estava fazendo exatamente o que pessoas como ela sempre fazem, construindo uma narrativa pública perfeita para esconder a realidade privada. Se aquela reportagem saísse, com fotos da mansão, depoimentos de Eduardo falando sobre como era feliz, sobre como Verônica cuidava tão bem de sua mãe, seria ainda mais difícil provar qualquer coisa. A opinião pública estaria do lado deles. Subiu para o terceiro andar com pressa, precisando ver como Dona Marta estava. Encontrou a porta do quarto fechada e duas mulheres do lado de fora, bloqueando a passagem. Uma delas era Verônica. Clara, que bom que você chegou. Vou precisar que limpe o segundo andar antes de subir aqui. A equipe de filmagem vai passar por todos os ambientes e preciso que tudo esteja impecável. Mas eu sempre começo pelo terceiro andar. Limpo o quarto da Dona Marta primeiro. Verônica sorriu, mas era um sorriso frio. Hoje não. Hoje você faz o que estou mandando. Minha sogra está descansando e não pode ser incomodada. Aliás, você anda subindo aqui com muita frequência. Não precisa. Eu mesma estou cuidando de tudo no quarto dela. Clara sentiu a armadilha se fechando. Verônica estava isolando Dona Marta completamente, cortando até mesmo o contato com a única pessoa que poderia perceber o que estava acontecendo. Dona Verônica, com todo respeito, meu trabalho sempre incluiu a limpeza de todos os andares. Se mudou alguma coisa, o Sr. Eduardo deveria me avisar. O sorriso de Verônica desapareceu. O Sr. Eduardo está muito ocupado para se preocupar com detalhes de limpeza. E as coisas mudaram sim, Clara. Esta casa vai ter novos funcionários, novas regras, nova organização. E quem não se adaptar vai ter que procurar outro emprego. Estou sendo clara? A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Clara abaixou os olhos fingindo submissão. Sim, Dona Verônica, vou limpar o segundo andar. Mas enquanto descia as escadas, seu coração batia com revolta. Verônica estava apertando o cerco. E Clara precisava agir logo, antes que fosse tarde demais. Passou o resto da manhã limpando obsessivamente o segundo andar, enquanto a equipe de filmagem circulava pela casa, registrando cada detalhe. Verônica estava radiante, mostrando os ambientes, falando sobre a decoração, sobre os planos para o casamento. Eduardo apareceu brevemente, deu algumas entrevistas rápidas, mas parecia cansado, deslocado, como se estivesse representando um papel que não dominava mais. Durante o intervalo do almoço, Clara aproveitou uma brecha quando a equipe desceu para comer. Subiu correndo as escadas de serviço até o terceiro andar. A porta do quarto de Dona Marta estava destrancada. Entrou rapidamente. Dona Marta estava deitada na cama, olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Ao lado dela, uma bandeja com restos de comida e, novamente, os frascos de remédio. Clara aproximou-se e tocou levemente o ombro da senhora. Dona Marta, sou eu, Clara. Os olhos dela se abriram com esforço, tentando focar. Clara, você veio. Sempre venho quando posso. Como está se sentindo? Não, sei, tudo tão pesado. Não consigo pensar. Clara olhou para os frascos. Um deles estava vazio. Seu coração apertou. Dona Marta, quantos comprimidos a senhora tomou hoje? Não, lembro. Verônica deu. Disse que
Ia me ajudar a dormir. Era óbvio que as doses estavam sendo aumentadas. Verônica estava acelerando o processo, provavelmente porque sentia que o tempo estava se esgotando. O casamento estava marcado para daqui a 2 semanas. Ela precisava garantir que Dona Marta estivesse completamente incapacitada até lá. Clara pegou o celular e fotografou mais uma vez os frascos, a bandeja, o estado de Dona Marta. Depois, segurou a mão fria da senhora. Aguente firme. Por favor. Estou reunindo tudo o que preciso. Em breve, vou expor ela. Mas preciso que a senhora resista só mais um pouco. Dona Marta apertou fracamente a mão de Clara, uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. Tenho medo de não conseguir. Vai conseguir. A senhora é forte. Sempre foi. Não deixe ela vencer. Clara teve que sair correndo quando ouviu passos no corredor. Desceu pelas escadas de serviço e voltou ao 2º andar, fingindo que estava arrumando toalhas. Seu coração batia descompassado. Ela estava jogando um jogo perigoso e qualquer erro poderia custar caro. Naquela noite, depois que todos foram embora e a equipe de filmagem saiu da mansão, Clara permaneceu um pouco mais tarde do que o habitual, terminando a limpeza do salão principal. Eduardo estava no escritório, trancado com papéis e telefone. Verônica tinha saído para uma reunião com patrocinadores. Clara aproveitou a oportunidade, subiu até o escritório e bateu na porta. Senhor Eduardo, posso falar com o senhor por 1 minuto? Ele levantou os olhos dos documentos, surpreso. Fazia anos que Clara não se dirigia diretamente a ele. O que foi, Clara? Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Suas mãos suavam, mas manteve a voz firme. Senhor, preciso falar sobre Dona Marta. Eduardo suspirou, esfregando os olhos cansados. O que tem, minha mãe? Ela não está bem. E não é apenas a idade. Tem algo errado com os remédios que ela está tomando. Clara, minha mãe está sob cuidados médicos adequados. Verônica contratou o melhor especialista de São Paulo. Esse especialista teve o registro suspenso há 3 anos, por práticas irregulares. O olhar de Eduardo mudou, ficou mais atento, mais defensivo. De onde você tirou essa informação? Pesquisei. E descobri mais coisas. Os remédios que Dona Marta está tomando, as doses são muito altas, perigosas até. Ela não precisa disso tudo, ela está sendo sedada em excesso. Eduardo levantou-se da cadeira, o corpo tenso. Você está acusando minha noiva de fazer o quê, exatamente? Clara sabia que estava entrando em terreno perigoso, mas não podia mais recuar. Estou dizendo que a senhora mãe do senhor está sendo manipulada, que há um plano para afastá-la, para tirar ela do caminho, e o senhor está sendo manipulado também. A explosão veio rápida e forte. Chega! Você passou dos limites, Clara. Você é uma funcionária, não é médica, não é da família. Não tem direito de fazer acusações assim. Verônica tem sido um anjo cuidando da minha mãe. E você, com essas teorias absurdas, só está tentando criar problemas. Senhor Eduardo, eu tenho provas, fotos, documentos, informações sobre o médico. Posso mostrar tudo. Não quero ver nada. E se você continuar com isso, vou ter que tomar medidas. Entendeu? Você está advertida. Volte ao seu trabalho e não se meta mais onde não foi chamada. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Saiu do escritório com a cabeça erguida, mesmo sabendo que tinha acabado de colocar seu emprego em risco sério. Mas havia tentado. Tinha dado a Eduardo a chance de ver a verdade. Se ele escolheu a cegueira, então ela teria que encontrar outra forma. Quando chegou, em casa naquela noite, estava exausta física e emocionalmente. Júlia percebeu que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? Você está com cara de quem foi atropelada. Clara sentou-se à mesa, colocando a cabeça entre as mãos. Filha, eu fiz algo que pode nos custar caro. Enfrentei meus patrões. Falei verdades que eles não queriam ouvir. Júlia sentou-se ao lado dela, preocupada. Você vai perder o emprego? Talvez, provavelmente. E o que vamos fazer? Clara olhou para a filha, viu a preocupação genuína nos olhos dela, mas também viu algo mais. Orgulho.
Júlia estava olhando para ela com admiração. Vamos continuar. Vou encontrar outro emprego se for preciso. Mas não vou me arrepender de ter feito o que é certo. Júlia segurou a mão da mãe. Estou orgulhosa de você, mãe. Você sempre me ensinou a defender o que é certo, mesmo quando é difícil, e agora você está fazendo isso. Aquelas palavras deram a Clara uma força que ela não sabia que tinha. Júlia estava certa. Toda a vida, Clara tinha ensinado a filha sobre valores, sobre caráter, sobre dignidade, e agora estava colocando tudo isso em prática, mesmo que o preço fosse alto. Nos dias seguintes, a tensão na mansão aumentou. Verônica estava cada vez mais presente, controlando cada aspecto da rotina. Clara foi instruída a não subir mais ao terceiro andar sob hipótese alguma. Uma nova funcionária foi contratada especificamente para cuidar do quarto de Dona Marta. Clara sentia-se cortada, isolada, impotente, mas ela não desistiu. Começou a usar seus intervalos de almoço para procurar ajuda externa. Foi até uma delegacia, tentou registrar uma denúncia, mas foi informada de que não tinha provas suficientes para abrir uma investigação oficial. Foi até o Ministério Público, mas foi orientada a conseguir mais documentação, mais evidências concretas. Tentou contatar jornalistas, mas nenhum quis se arriscar a publicar algo contra uma família tão poderosa, sem provas irrefutáveis. A cada porta que se fechava, Clara sentia a frustração crescer. Como uma pessoa comum, sem recursos, sem influência, poderia enfrentar um sistema tão bem montado? Como fazer o mundo acreditar nela quando sua palavra valia tão pouco? Foi então que ela se lembrou da reportagem. A equipe de filmagem tinha gravado horas de material sobre a família. E se houvesse algo ali que pudesse usar, alguma contradição, algum detalhe que expusesse a farsa, Clara conseguiu descobrir o nome da produtora responsável pela reportagem através de uma das funcionárias novas. Procurou na internet, encontrou o site e enviou um e-mail se apresentando como funcionária da casa e alegando ter informações importantes sobre a família Almeida. Não esperava resposta, mas 2 dias depois, uma jornalista chamada Marina retornou o contato. Elas se encontraram em uma cafeteria no centro da cidade, longe dos jardins, longe de olhos que pudessem reconhecê-las. Marina era uma mulher na casa dos 40, cabelos curtos, olhar perspicaz. Então, Clara, o que você tem para me contar? Clara respirou fundo e começou a falar. Contou tudo, sobre Dona Marta, sobre os remédios, sobre o médico com registro suspenso, sobre as manipulações de Verônica, sobre o controle que ela estava tomando da família e dos negócios. Mostrou as fotos, os documentos que tinha reunido, as anotações. Marina ouviu tudo em silêncio, analisando cada detalhe. Isso é sério. Se for verdade, é uma história enorme. Mas você entende que, para publicar algo assim, eu preciso de mais do que fotos de frascos de remédio e histórias? Preciso de documentação médica oficial. Preciso de testemunhas além de você. Preciso de algo irrefutável. E como eu consigo isso? Sou apenas uma faxineira. Não tenho acesso a arquivos médicos. Não tenho como fazer Dona Marta sair de lá para ser examinada por outros médicos. Marina pensou por um momento. Tem uma coisa que podemos tentar. No Brasil, qualquer cidadão pode solicitar uma investigação do Ministério Público sobre possível incapacitação indevida de idoso. Se conseguirmos que o MP autorize uma avaliação médica independente de Dona Marta, teremos as provas que precisamos. Mas isso leva tempo, e eu não sei quanto tempo ela ainda tem. Então vamos ter que acelerar as coisas. Vou escrever uma matéria preliminar baseada nas suas informações, sem nomear ninguém ainda. Vou publicar em um blog investigativo que mantenho. Se isso causar pressão suficiente, pode ser que force alguém a agir. Mas, Clara, você precisa estar ciente de que, quando isso sair, você vai ser descoberta. E as consequências podem ser graves. Clara olhou para a xícara de café na sua frente, pensando em tudo o que tinha a perder. O emprego, a estabilidade, talvez até a segurança. Mas pensou também em Dona Marta, sozinha naquele quarto, sendo lentamente apagada da própria vida. Pensou em Eduardo, cego e manipulado.
Pensou em todas as injustiças silenciosas que acontecem todos os dias porque as pessoas têm medo de falar. Estou ciente e aceito os riscos. Faça a matéria. Marina estendeu a mão e Clara apertou. Era um pacto silencioso entre duas mulheres que acreditavam que a verdade valia a pena ser defendida, não importava o custo. 3 dias depois, a matéria foi publicada no blog. Não citava nomes, mas descrevia uma situação muito específica. Uma matriarca de família rica sendo medicada em excesso por uma futura nora ambiciosa, com a cumplicidade de um médico com histórico problemático. Os detalhes eram precisos o suficiente para que qualquer um que conhecesse a família Almeida reconhecesse a história. A repercussão foi imediata. O blog viralizou nas redes sociais. Grupos de defesa de idosos compartilharam, advogados comentaram sobre os aspectos legais, e o Ministério Público, pressionado pela opinião pública, decidiu abrir uma investigação preliminar. Quando Clara chegou à mansão na manhã seguinte, encontrou um clima de guerra. Verônica estava ao telefone gritando com alguém, Eduardo tinha o rosto vermelho de raiva, e havia 2 advogados na sala tentando fazer controle de danos. Verônica a viu e seus olhos brilharam com fúria. Foi você, não foi? Você deu essas informações para aquela jornalista. Clara não negou. Alguém precisava falar. Alguém precisava defender. Dona Marta, sua vagabunda, você não tem ideia do que acabou de fazer. Vou processar você por difamação, por invasão de privacidade, por tudo o que eu conseguir. Vou destruir você e sua família. Eduardo se aproximou, mas seu olhar era diferente. Havia dúvida ali. Pela primeira vez ele estava realmente considerando que talvez, apenas talvez, Clara estivesse falando a verdade. Verônica, calma. Vamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Essa mulher acabou de nos difamar publicamente. Precisa pagar por isso. Um dos advogados interveio. Na verdade, se as alegações forem verdadeiras, quem vai ter que prestar contas são vocês. O Ministério Público já solicitou acesso aos registros médicos de Dona Marta e vai enviar um perito para avaliá-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Verônica empalideceu. Eduardo olhou para ela e Clara viu o momento exato em que a ficha começou a cair para ele. Todas as peças que ele tinha ignorado, todos os sinais que tinha escolhido não ver, começaram a se juntar em sua mente. Verônica, ele disse com a voz trêmula, diga que isso não é verdade. Diga que você não fez nada com minha mãe. Mas Verônica não conseguiu responder. Seu silêncio disse tudo. E, ali naquela sala cheia de tensão e verdades não ditas, Clara soube que tinha feito a escolha certa. Mesmo que custasse tudo, tinha valido a pena, porque às vezes a coragem não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. E Clara Santos, a mulher invisível, tinha encontrado uma coragem que nem sabia que existia dentro dela. Uma coragem que estava prestes a mudar tudo. O silêncio que tomou conta da mansão depois da revelação de Clara era pesado como chumbo. Eduardo olhava para Verônica como se a visse pela primeira vez realmente a visse, sem os filtros do encantamento e da manipulação. Ela, por sua vez, tinha perdido aquela postura confiante e controlada. Seus olhos se moviam rapidamente entre os presentes, calculando, tentando encontrar uma saída. Isso é um absurdo, ela finalmente disse, mas sua voz falhou. Perdeu a firmeza que sempre teve. Uma funcionária ressentida inventando histórias porque vai ser demitida. Eduardo, amor, você não vai acreditar nela, vai? Mas Eduardo não respondeu imediatamente. Ele olhou para Clara, realmente olhou, talvez pela primeira vez em todos aqueles anos. Clara, disse ele, e havia algo diferente em seu tom. Você tem certeza do que está dizendo? Porque se estiver errada, as consequências serão terríveis para você. Clara manteve-se firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Tenho certeza, senhor Eduardo, e tenho provas, tudo documentado, todas as vezes que vi remédios sem rótulo,
todas as mudanças no estado de Dona Marta após as visitas de Verônica, os horários, as doses. Está tudo registrado. Um dos advogados se adiantou. Senhor Almeida, sugiro fortemente que permitamos a avaliação médica independente. Se não há nada de errado, isso vai limpar o nome de todos. Mas se houver algo, quanto antes descobrirmos, melhor. Eduardo assentiu lentamente, como se estivesse acordando de um sonho longo e confuso. Está bem, façam a avaliação. Agora. Verônica tentou protestar, mas ele a cortou com um gesto de mão. Não. Se você não fez nada de errado, não tem por que se opor, a menos que tenha algo a esconder. As horas seguintes foram um turbilhão. O Ministério Público enviou uma equipe médica que chegou à mansão acompanhada de assistentes sociais e um representante legal. Clara os guiou até o 3º andar, seu coração apertado com preocupação sobre o que encontrariam. Dona Marta estava na cama, mais uma vez, em estado de semiconsciência. A médica que a examinou, doutora Patrícia Mendes, uma mulher séria de cabelos grisalhos, fez uma avaliação completa. Coletou amostras de sangue, verificou os frascos de remédio, anotou tudo meticulosamente. Depois de quase 2 horas, ela desceu para a sala onde todos esperavam. Preciso falar com clareza e objetividade, começou a doutora Patrícia. A senhora Marta Almeida está em estado de sedação excessiva. Os níveis de medicamentos controlados em seu organismo são extremamente altos, incompatíveis com qualquer tratamento médico razoável. Além disso, a combinação de substâncias encontradas pode causar danos neurológicos graves e permanentes se o uso continuar. Eduardo sentou-se pesadamente, o rosto nas mãos. Meu Deus, minha mãe! Ela precisa ser internada imediatamente em um hospital adequado, continuou a médica. Precisamos fazer uma desintoxicação controlada e avaliar os danos. O prognóstico vai depender de quanto tempo ela esteve sob esse tratamento inadequado. Todos os olhares se voltaram para Verônica. Ela estava pálida, encurralada. Eu só queria ajudar. O Dr. Tavares disse que esses medicamentos eram necessários. Ele é médico. Eu confiei nele. O Dr. Henrique Tavares? Perguntou a doutora Patrícia. Ele teve o registro médico suspenso por 3 anos, justamente por prescrever medicamentos controlados de forma inadequada. Como ele se tornou o médico responsável por Dona Marta? Verônica não conseguiu responder. Eduardo levantou-se, aproximando-se dela. Como, Verônica? Como você escolheu especificamente um médico com esse histórico? Isso foi proposital, não foi? Eduardo, Não! Ele gritou e foi a primeira vez que Clara o viu perder o controle completamente. Não tente me manipular de novo. Eu fui um idiota. Deixei você entrar na minha vida, na minha casa, na minha família. Te dei acesso a tudo. E você usou isso para machucar minha mãe. Por quê? Por dinheiro? Por poder? As lágrimas de Verônica eram reais, mas não eram de arrependimento. Eram de raiva por ter sido descoberta. Você nunca me viu como igual, Eduardo. Sempre fui apenas a namorada bonita, a influenciadora, a que era boa para fotos. Mas eu queria mais, merecia mais. E sua mãe estava no caminho. Ela sempre desconfiou de mim, sempre tentou te afastar de mim. Eu precisava neutralizá-la antes do casamento. Neutralizar? A voz de Eduardo estava carregada de horror. Ela é minha mãe, uma pessoa. E você a tratou como um obstáculo a ser removido? O representante do Ministério Público interveio. Senhorita Castelli, tudo o que foi dito aqui está sendo registrado. A senhora está ciente de que pode ser responsabilizada legalmente por maus tratos a idoso, lesão corporal e potencialmente outros crimes? Verônica não respondeu. Simplesmente se levantou, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair olhou para Clara com um ódio puro. Você destruiu tudo. Espero que esteja feliz. Clara olhou de volta sem desviar os olhos. Eu salvei uma vida. É diferente. Quando Verônica saiu, levou consigo a farsa que tinha construído tão cuidadosamente. Sua vida nas redes sociais entraria em colapso nas próximas horas. Os patrocinadores se afastariam.
Opinião pública, que tanto a admirava, se voltaria contra ela, e as consequências legais seriam inevitáveis. Dona Marta foi transferida para o hospital sírio-libanês naquela mesma tarde. Clara pediu permissão para acompanhá-la na ambulância, e Eduardo, em um gesto surpreendente, concordou. Você foi a única pessoa que realmente cuidou dela, ele disse com a voz embargada. A única que viu o que eu me recusei a ver. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Sr. Eduardo. Só cuide bem dela agora. No hospital, os médicos iniciaram o processo de desintoxicação. Era delicado, perigoso até. O corpo de Dona Marta tinha se acostumado àquelas doses altas de sedativos, e retirá-los bruscamente poderia causar complicações. Mas a equipe era experiente, e aos poucos, ao longo de dias, começaram a reduzir as medicações. Clara visitava todos os dias após o trabalho. Eduardo não a demitiu. Pelo contrário, pediu que ela continuasse, mas agora com um respeito genuíno. A mansão estava diferente, mais silenciosa, mais sombria, como se estivesse envergonhada dos segredos que tinha guardado. Foi na quinta noite que o milagre aconteceu. Clara estava sentada ao lado da cama de Dona Marta, segurando sua mão, quando os olhos da senhora se abriram. Não aquele olhar vidrado e confuso de antes, mas um olhar claro, presente e consciente. Clara! A voz era fraca, mas era Dona Marta, de verdade. Estou aqui, Dona Marta. Estou aqui. Você me salvou, não foi? As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara sem que ela pudesse controlar. A senhora se salvou sendo forte, eu só ajudei. Dona Marta apertou a mão de Clara com mais força do que parecia possível. Você arriscou tudo, seu emprego, sua segurança, sua vida, por mim, uma patroa que você mal conhecia. Eu te conhecia bem o suficiente. A senhora sempre me tratou como gente, como ser humano. E não são todos os patrões que fazem isso. Meu filho? Ele está aqui. Quer vê-la? Dona Marta assentiu. Clara saiu para chamar Eduardo, que estava na sala de espera com o rosto marcado por noites mal dormidas e culpa que corroía por dentro. Ela acordou e está lúcida. Eduardo praticamente correu para o quarto. Quando viu a mãe acordada, realmente acordada, caiu de joelhos ao lado da cama e chorou como criança. Mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter acreditado, por ter sido cego, por quase ter te perdido. Dona Marta passou a mão pelos cabelos do filho. Você foi manipulado, meu filho. Ela era boa nisso, mas agora você aprendeu. Agora você sabe que nem tudo que brilha é ouro, e que as pessoas mais valiosas às vezes são aquelas que menos se destacam. Os olhos dela se voltaram para Clara, que estava discretamente se afastando para dar privacidade. Clara, não vá. Você faz parte dessa família agora, mais do que muita gente que tem o nosso sobrenome. A recuperação de Dona Marta levou semanas. Exames mostraram que, milagrosamente, não havia danos neurológicos permanentes. Seu corpo, forte e resiliente apesar da idade, tinha resistido. Mas as cicatrizes emocionais levariam mais tempo para sarar. O fato de ter sido traída assim, de ter sido manipulada em sua própria casa, deixou marcas profundas. Eduardo, por sua vez, passou por uma transformação completa. Ele se afastou dos negócios por um tempo, deixando sócios de confiança no comando, e se dedicou a cuidar da mãe e a reconstruir sua vida. Cancelou o casamento publicamente, emitiu uma nota explicando os motivos e enfrentou a mídia com honestidade. Foi difícil, humilhante até, admitir que tinha sido enganado, mas foi necessário. Quanto a Verônica, o escândalo destruiu sua imagem pública completamente. Perdeu contratos, patrocínios, seguidores. O Ministério Público moveu uma ação contra ela por maus tratos a idoso e fraude. O doutor Henrique Tavares teve seu registro médico cassado definitivamente. Ambos enfrentariam longos processos legais e teriam que responder por seus atos. 3 meses depois, quando Dona Marta finalmente recebeu alta e voltou para casa, a mansão estava diferente. Eduardo havia dispensado todos os funcionários novos que Verônica tinha contratado e manteve apenas os antigos, aqueles que realmente se importavam com a família. E fez algo que surpreendeu a todos.
Chamou Clara para uma conversa no escritório. Ela entrou com o coração apertado, ainda não acostumada com a nova dinâmica. Clara, sente-se, por favor. Ela sentou-se na poltrona que antes era território proibido para alguém como ela. Passei os últimos meses pensando muito, Eduardo começou, sobre valores, sobre o que realmente importa, sobre as pessoas que fazem a diferença em nossas vidas. E cheguei a uma conclusão. Você não deveria ser apenas uma funcionária nesta casa. Minha mãe confia em você. Eu confio em você. E você provou ser mais leal e honesta do que pessoas que julgava estar acima de você em status social. Senhor Eduardo, eu não... Deixe-me terminar. Quero te oferecer uma posição diferente. Administradora da casa, salário 3 vezes maior do que recebe agora, benefícios incluindo plano de saúde completo para você e sua filha e ajuda de custo para a educação dela. Júlia quer fazer medicina, não é? Podemos ajudar com isso também. Clara ficou sem palavras. Lágrimas encheram seus olhos. Eu não sei o que dizer. Diga sim, você merece isso. E muito mais. Sim, aceito. Mas só se uma coisa ficar clara. O quê? Não quero tratamento especial. Quero ganhar meu lugar. Quero que todos os funcionários sejam tratados com respeito, não apenas eu. Porque foi exatamente isso que me motivou a lutar. Ver pessoas sendo tratadas como descartáveis, e isso precisa mudar. Eduardo sorriu, e era um sorriso genuíno. Você vai ser melhor administradora do que eu jamais fui patrão. Nos meses seguintes, a vida na mansão dos Almeida encontrou um novo ritmo. Dona Marta recuperou completamente sua lucidez e vitalidade. Voltou a participar ativamente da vida da família, inclusive das decisões empresariais, onde sua experiência era inestimável. Eduardo tornou-se um homem mais humano, mais presente, mais consciente de seus privilégios e responsabilidades. Clara, por sua vez, floresceu em seu novo papel. Administrava a casa com eficiência e compaixão, implementou novas regras que garantiam dignidade para todos os funcionários e se tornou uma ponte entre a família e aqueles que trabalhavam para ela. Júlia conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular, graças à ajuda da família Almeida, e estava no caminho certo para realizar seu sonho de ser médica. Mas o momento mais significativo aconteceu em uma tarde de domingo, quando Dona Marta reuniu Eduardo e Clara na sala de estar. Quero fazer um anúncio, disse ela com aquele olhar que mostrava que tinha tomado uma decisão importante. Estou alterando meu testamento. Clara, você e Júlia serão incluídas como beneficiárias, não em valores que mudem drasticamente suas vidas, mas o suficiente para garantir segurança e oportunidades. É o mínimo que posso fazer por quem salvou minha vida. Clara tentou protestar, mas Dona Marta ergueu a mão. Não é negociável, e mais, estou criando um fundo para funcionários da casa. Todo empregado que trabalhar conosco por mais de 5 anos terá direito a uma pensão ao se aposentar. Quero que as pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de nós tenham dignidade quando não puderem mais trabalhar. Eduardo concordou imediatamente. É a coisa certa a fazer. Deveria ter sido feito há muito tempo. Aquela tarde, enquanto os 3 conversavam sobre planos e futuro, Clara olhou pela janela para o jardim da mansão. As mesmas flores, as mesmas árvores, a mesma fonte. Mas tudo parecia diferente agora, porque não era o lugar que tinha mudado. Eram as pessoas. Ela pensou em sua jornada, de uma faxineira invisível a uma mulher que tinha enfrentado o poder e vencido, não porque era mais forte, mais inteligente ou mais preparada, mas porque tinha algo que muitas pessoas perderam pelo caminho: coragem. A coragem de ver a injustiça e não virar o rosto. A coragem de arriscar tudo pelo que era certo. A coragem de acreditar que sua voz, mesmo sendo pequena e silenciosa, tinha poder. E tinha. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, quanto poder você acumula, quantos seguidores você conquista nas redes sociais. O que importa é o tipo de pessoa que você é quando ninguém está olhando. É como você trata aqueles que não podem te oferecer nada em troca. É se você tem coragem de defender o que é certo,
mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Clara tinha aprendido que ser invisível não significa ser impotente. Às vezes, as pessoas mais subestimadas são justamente aquelas que têm a visão mais clara da realidade. E quando elas decidem falar, quando decidem agir, podem mover montanhas. A história de Clara Santos não era sobre uma heroína perfeita. Era sobre uma mulher comum que fez uma escolha extraordinária, que decidiu que alguns valores não têm preço, que a dignidade humana vale mais do que qualquer emprego, qualquer segurança financeira, qualquer conforto. E no final essa escolha não apenas salvou Dona Marta, salvou Eduardo de uma vida baseada em mentiras, salvou a própria Clara de uma existência de silêncio e submissão. E talvez, de alguma forma, salvou até mesmo Verônica, que agora teria que enfrentar as consequências de seus atos e, quem sabe, encontrar um caminho de redenção. Porque essa é a coisa mais poderosa sobre a verdade. Ela não pode ser escondida para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela vem à luz, e quando vem, ela transforma tudo. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Clara permitiu-se um momento de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por ter feito a diferença. Gratidão por ter provado, não apenas para os outros, mas principalmente para si mesma, que uma mulher comum pode fazer coisas extraordinárias quando tem coragem, determinação e um coração que se recusa a aceitar a injustiça. A mansão dos Almeida ainda estava de pé, majestosa e imponente. Mas agora, dentro de suas paredes, habitava algo muito mais valioso do que dinheiro ou status. Habitava respeito, dignidade e, acima de tudo, humanidade. E tudo isso começou com uma mulher invisível que decidiu ser vista, que decidiu que sua voz importava, que decidiu que algumas batalhas precisam ser lutadas, não importa o custo. Clara Santos tinha vencido. Não apenas contra Verônica, não apenas contra um sistema injusto, mas contra a própria ideia de que pessoas como ela não tinham poder, não tinham voz, não faziam diferença. Ela tinha provado que estava errada essa ideia, e ao fazer isso, tinha se tornado algo muito mais poderoso do que uma simples funcionária. Tinha se tornado uma inspiração, uma prova viva de que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados, e que às vezes as pessoas que menos esperam mudar o mundo são exatamente aquelas que conseguem. A história dela era um lembrete para todos que a ouviriam. Não importa quão pequeno você se sinta, quão invisível pareça ser, você tem dentro de si o poder de fazer a diferença. Basta ter coragem para usar esse poder. E Clara tinha usado. Com sabedoria, com persistência, com um amor pela justiça que não podia ser comprado ou silenciado. Enquanto a noite caía sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a piscar como estrelas no chão, Clara sorriu. Era um sorriso tranquilo, de quem tinha feito o que precisava ser feito. De quem podia olhar para si mesma no espelho e se orgulhar da mulher que via refletida. Ela tinha começado como uma sombra, mas terminou como uma luz que iluminou os cantos escuros de uma mansão cheia de segredos. E ao fazer isso, iluminou também seu próprio caminho, provando que mesmo nos lugares mais improváveis, a esperança pode florescer, e que às vezes tudo que o mundo precisa é de uma pessoa corajosa o suficiente para dizer não. Não à injustiça, não à manipulação, não ao silêncio cúmplice. Clara tinha dito não. E ao fazer isso tinha dito sim a algo muito maior. À dignidade, à verdade e ao poder transformador da coragem humana.